Amigo vascaíno, hoje o clima ao redor do nosso gigante não está nada leve. E você que acompanha o dia a dia do clube já percebeu que tem algo diferente no ar. O torcedor sente, o elenco sente, a comissão técnica sente. E o momento coloca o Vasco da Gama diante de uma situação que ninguém esperava depois de um retorno tão animador ao Campeonato Brasileiro. Há poucas semanas, o time empilhava vitórias, mostrava intensidade, confiança, alegria dentro de campo e parecia pronto para brigar na parte de cima da tabela. Só que de um instante para o outro, tudo mudou. E a queda de rendimento virou assunto sério internamente, tema de conversa pesada nos bastidores e motivo de preocupação para quem ama esse clube. E não há como fugir. O nome mais pressionado neste momento é o do técnico Fernando Diniz. O que mais chama a atenção é que a mudança não foi gradual. O Vasco saiu de um dos futebol mais vibrantes do país para um desempenho que deixou o torcedor sem entender absolutamente nada. Era um time que encarava Flamengo de igual para igual, que dominava Cruzeiro, que jogava sem medo contra quem briga por Libertadores, que se impunha com personalidade. De repente, parece que apertaram um botão e tudo se perdeu. A intensidade sumiu, a criatividade desapareceu, a força coletiva desmoronou. O torcedor olha e não reconhece mais o mesmo grupo. Não é exagero dizer que o Vasco, que há pouco tempo brigava na parte de cima, passou a atuar como uma equipe ameaçada pelo rebaixamento, com dificuldades para criar, para marcar e até para competir. E é justamente por isso que o clube mergulhou numa análise profunda do que está acontecendo. Dentro do elenco, surgiram discordâncias sobre o peso das atividades comandadas pelo treinador. Desde que Diniz chegou, sempre foi falado que ele é um técnico que trabalha demais, que exige demais, que puxa treinos longos e desgastantes, enquanto a maior parte dos treinadores faz sessões de 1h30 ou 2 horas, o trabalho do Diniz costuma se estender para 3 ou até 4 horas diárias. A cobrança é intensa, a repetição é forte, a exigência física é alta. Só que agora, parte dos jogadores entende que esse ritmo tem ultrapassado o limite e provocado desgaste físico além da conta, afetando diretamente a entrega durante os jogos. Vale reforçar que não existe racha no elenco, nada do tipo. Mas existe sim uma divergência clara entre jogadores e comissão técnica sobre o método adotado nos treinamentos. Para alguns atletas, a equipe está sobrecarregada. Para o grupo que trabalha com Diniz há anos, tudo está dentro da normalidade. Esse choque de visão, por menor que pareça, tem provocado ruído no ambiente interno e isso sempre respinga dentro de campo. Ainda assim, claro, fica a reflexão. Jogador profissional recebe para treinar, para desempenhar, para entregar resultado. Treino pesado faz parte, desgaste faz parte, intensidade faz parte. Futebol não é um ambiente em que alguém escolhe quando e como quer ser exigido. Só que a queda abrupta do rendimento abre espaço para questionamento, e nessas horas a transparência interna é fundamental para recuperar o caminho certo. E enquanto isso acontece dentro de casa, fora de campo, a movimentação também é intensa. Um dos nomes mais falados do elenco é o jovem Rayán, joia cruzmaltina, que já desperta interesse de gigantes europeus. Tudo começou com o Barcelona fazendo uma proposta que mexeu com a diretoria. Depois, surgiu o interesse de Tottenham e Arsenal, que enviaram observadores ao Brasil. E agora foi o Bayern de Munique que colocou um olheiro para acompanhar de perto o garoto. É impressionante o nível de atenção que Rayán tem recebido e não é por acaso. Ele é visto como um talento raro, um jogador que pode explodir em pouco tempo.
Por isso, o Vasco já trabalha para blindar o atleta. A ideia é renovar contrato até o final de 2028, aumentar salário, elevar multa rescisória e valorizar a prata da casa como ela merece. Até porque, com tantos europeus rondando, segurar o menino vai exigir estratégia e rapidez. E enquanto a Europa tenta levar o que o Vasco tem de melhor, o clube também olha para o mercado em busca de reforços de peso. Um dos nomes que voltou à pauta é Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, jogador experiente, técnico, ofensivo, que encaixa perfeitamente no estilo dinâmico que Fernando Diniz costuma implementar. Arana é daqueles atletas que atacam como ponta, que constroem jogadas, que dão profundidade e sustentam o jogo pelo lado. É justamente o perfil que falta ao Vasco para equilibrar o sistema. Só que a situação não é simples. O Atlético Mineiro já deixou claro que não pretende liberar Arana por qualquer valor. O clube mineiro fixou o preço em 10 milhões de dólares, algo perto de 60 milhões de reais. É alto, é pesado e representa exatamente a importância que o jogador tem para o elenco deles. Apesar disso, o salário do atleta não foge muito da realidade que o Vasco tem trabalhado nos últimos tempos. Arana recebe algo em torno de 680 a 700 mil reais mensais, o que é um valor compatível com outros nomes importantes do elenco cruzmaltino atualmente. Ou seja, o grande obstáculo não é o salário, mas sim a compensação financeira exigida pelo Atlético para liberar seu lateral, especialmente sabendo que reforçar um rival direto dentro do país seria algo bem difícil de aceitar. Toda essa movimentação mostra que o Vasco vive um momento de tensão, turbulência e necessidade de decisões firmes. Há um elenco em dúvida sobre o método, há uma pressão crescente sobre o treinador, há uma joia valorizada demais correndo risco de sair e há um mercado que exige rapidez e ousadia para reforçar setores importantes. O torcedor, claro, sente tudo isso de maneira intensa. Quer resposta, quer competitividade, quer um time que volte a ser aquele que encantou semanas atrás. E enquanto as coisas se resolvem por trás das câmeras, a expectativa cresce a cada dia. Amigo vascaíno, seguindo com tudo o que está acontecendo nos bastidores do clube, a situação envolvendo Fernando Diniz continua sendo um dos pontos mais quentes desse momento. A pressão cresce por todos os lados e o clima no centro de treinamento não é simples. A diretoria observa com atenção cada movimento, porque reconhece que há um desconforto instalado e que isso precisa ser administrado antes que transborde de vez. O torcedor cobra. O elenco está dividido sobre a carga de treinamentos. E o treinador mantém sua postura firme, defendendo o método de trabalho que o acompanha há anos e que já deu certo em outras passagens. Mas mesmo assim, há uma sensação de que algo precisa ser ajustado rapidamente para que toda essa queda no rendimento não se transforme em algo ainda pior. O mais curioso de tudo isso é como a percepção mudou repentinamente. Há poucos dias, o vascaíno enxergava um time sólido, competitivo, com uma identidade clara e com confiança para enfrentar qualquer adversário. Havia intensidade nas jogadas, aplicação na marcação, consistência no meio-campo e clareza na proposta tática. Agora, o cenário virou de ponta cabeça. As linhas estão espaçadas, a recomposição perdeu força, a construção ficou previsível e o time não consegue mais transformar volume em resultado. E quando uma equipe com potencial passa a render tão pouco, a primeira pergunta que surge é a mesma: o que, de fato, aconteceu?
Dentro do clube, há quem sustente que o desgaste físico é apenas parte da história. Algumas pessoas acreditam que o problema não é apenas o tempo de treino, mas a execução. Quando um grupo não está totalmente alinhado com o modelo, o resultado aparece na intensidade. E isso é visível. Quando os jogadores não executam com convicção, a dinâmica se perde. O estilo proposto exige muito, tanto mentalmente quanto fisicamente. O futebol apoiado precisa de repetição, sincronização e coragem. Sem isso, vira um time exposto, lento e vulnerável. E o que vimos recentemente no Vasco tem muito dessa perda de ritmo e desse distanciamento entre setores. Ainda assim, há confiança de que esse cenário pode ser revertido. O elenco tem peças de qualidade, tem jovens promissores, tem atletas experientes e tem um treinador que, goste ou não do estilo, é capaz de fazer boas equipes funcionarem. Mas para isso, o ambiente precisa estar no eixo. Quando há dúvida, quando há insatisfação e quando a cobrança vira ruído, o desempenho é afetado. Por isso, há conversas internas acontecendo, há reuniões sendo feitas, há tentativa de alinhamento para que todos remem na mesma direção. A diretoria sabe que não pode deixar a situação se arrastar, principalmente porque o calendário não espera ninguém e o torcedor não tem paciência para longos períodos de instabilidade. Enquanto tudo isso acontece, o nome de Ryan segue em alta no mercado europeu. O interesse do Bayern de Munique apenas reforça o quanto o garoto se tornou alvo de grandes centros. Não é qualquer clube que coloca olheiros para observar alguém com tanta frequência. Barcelona, Tottenham, Arsenal e agora um gigante alemão. Isso tudo em tão pouco tempo. A maturidade do menino impressiona, e mesmo vivendo num time que oscila, ele segue sendo um ponto de esperança para o torcedor. A diretoria entende isso e trabalha contra o relógio para garantir sua permanência pelo maior período possível. Segurar uma revelação assim nunca é fácil. As cifras são altas. Os europeus chegam com propostas agressivas e o planejamento financeiro precisa ser levado em conta. Mas há um desejo claro dentro do clube: tentar prolongar a trajetória do jovem no Brasil antes de qualquer saída definitiva. E enquanto a Europa olha para São Januário em busca de um futuro craque, o Vasco olha para o Atlético Mineiro para entender como pode avançar em cima do nome de Guilherme Arana. O lateral é experiente e carrega características perfeitas para o modelo de jogo que Diniz tenta implementar. Um jogador que combina intensidade, apoio ao ataque, capacidade de construção e boa tomada de decisão. Ele faz exatamente o que falta ao lado esquerdo da equipe atualmente. A diretoria sabe disso, o treinador sabe disso. E o torcedor também enxerga o potencial encaixe. Mas o Atlético Mineiro não está disposto a facilitar. A precificação em 10 milhões de dólares deixa claro que o clube mineiro quer recuperar o máximo possível se decidir negociar. E isso coloca o Vasco diante de uma escolha difícil: arriscar um investimento pesado agora ou esperar uma oportunidade mais acessível no mercado. Outra questão pesa bastante nessa avaliação: o tempo de contrato restante do jogador. Com vínculo até o final de 2027, Arana não é um atleta que está perto de sair de graça. Pelo contrário, o Atlético tem segurança suficiente para negociar com calma e exigir compensação alta. A decisão do Vasco passa pelo impacto técnico imediato e pela condição financeira para assumir uma compra desse porte. Ainda assim, é um nome que agrada, que encaixa, que ajudaria a elevar o nível da equipe. E isso, num momento em que a confiança está abalada, pode fazer muita diferença. O ambiente político do clube também sente o peso do momento. Quando o time oscila,
tudo reverbera com mais força. A relação entre diretoria, comissão técnica e jogadores precisa estar alinhada para que o torcedor não veja o barco balançar ainda mais. A pressão externa é enorme, porque o vascaíno vive intensamente. Cada tropeço dói, cada má atuação gera revolta, cada notícia de bastidor vira motivo de debate. E se o clube não trabalha internamente para estabilizar o clima, corre o risco de transformar um momento conturbado em um problema ainda maior. O torcedor quer clareza, quer luta, quer entrega e enxerga que algo precisa mudar urgentemente. O curioso é que, ao mesmo tempo em que a equipe vive essa fase complicada, alguns jogadores se destacam de forma isolada. A garotada tenta puxar responsabilidade. Alguns experientes seguram as pontas, mas a engrenagem como um todo não funciona. E no futebol, não basta ter bons nomes. É preciso ter conjunto, ter sintonia, ter confiança no que está sendo construído. E esse é um ponto em que o Vasco precisa trabalhar com atenção máxima nos próximos dias. Se o grupo se alinhar novamente, se todos comprarem a ideia, se o ambiente voltar a ser leve, o futebol reaparece. Porque potencial existe. O que falta é fazer tudo andar para o mesmo lado. Por isso, a expectativa agora gira em torno das próximas rodadas e das próximas decisões. O Vasco terá de escolher se mantém o projeto com Diniz e tenta ajustar internamente ou se toma um caminho diferente. Terá de decidir como lidar com o assédio em cima de Rayan e como agir no mercado de transferências. Terá de buscar soluções para um time que perdeu intensidade e que precisa reencontrar sua identidade. Terá de olhar para a torcida e mostrar que há direção, que há propósito, que há trabalho sendo feito. E tudo isso precisa acontecer rápido, porque o futebol não espera. A pressão aumenta, a cobrança cresce e o torcedor exige reação imediata. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida mineira mal teve tempo de comemorar a possível consolidação de Caio Jorge como uma das grandes apostas do Cruzeiro quando um burburinho começou a circular pelos bastidores do futebol brasileiro. De acordo com fontes que preferem o silêncio das sombras, o Vasco da Gama teria se antecipado e surgido como um destino inesperado para o atacante, provocando um clima de traição em Minas que deixou muita gente sem entender o que realmente aconteceu. Os corredores da Toca da Raposa estariam fervendo com comentários de que a diretoria celeste foi pega de surpresa por conversas avançadas entre o staff do jogador e representantes cariocas. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas partes envolvidas, a sensação entre os torcedores é de que o Cruzeiro pode ter perdido seu novo craque antes mesmo de vê-lo brilhar plenamente. Há quem diga que o clube mineiro teria sido superado por uma investida rápida, silenciosa e certeira do Vasco, que busca reforços de impacto para reestruturar seu elenco e tenta surfar no momento de incertezas vividas pelo atacante. Nos bastidores comenta-se que o interesse vascaíno ganhou força após um suposto alinhamento entre empresários e dirigentes, criando um caminho favorável para que Caio Jorge desembarque em São Januário. Se a negociação realmente estiver em estágio avançado, o Vasco pode ter dado um golpe de mestre, garantindo um nome capaz de movimentar a torcida e elevar o patamar ofensivo da equipe. Do lado azul, porém, o sentimento é de frustração. Muitos se perguntam como um talento visto como peça-chave para o projeto celeste pode ter escapado tão rapidamente. Rumores apontam inclusive para certa irritação interna.
já que o Cruzeiro acreditava ter vantagem emocional e estrutural para manter o atleta. Enquanto a novela não termina, a dúvida paira no ar. Caio Jorge vestirá a camisa Cruz Maltina ou tudo não passa de mais um capítulo dos intensos bastidores do futebol brasileiro? O que se sabe é que o rumor ganhou vida própria e até agora ninguém se arrisca a colocar ponto final nessa história que agita torcedores de Minas e do Rio. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.